pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à história de Neemias. Hoje nós vamos ver do capítulo 4 ao capítulo 7. Vocês lembram que na aula passada Deus favoreceu em tudo Neemias e o povo estava entusiasmado para reconstruir os muros de Jerusalém. E os judeus continuaram firmes nesse propósito, cada um pegando o seu material de trabalho e iniciaram os trabalhos. Mas os inimigos dos judeus não deixaram assim de qualquer forma. Ali haviam moradores naquela região que não eram judeus e havia um homem chamado Sambalá com os seus amigos, Tobias e alguns outros, que zombavam dos judeus. Vocês viram que para a reconstrução dos muros não havia profissionais, mas sim todas as famílias, todos os moradores, cada um construindo um pedaço perto ali da sua casa. Quando Neemias ouviu isso, que eles estavam zombando justamente porque eles não imaginavam que não conseguiriam construir por não serem profissionais, não serem trabalhadores dessa área, Neemias, o que vocês acham que Neemias agiu? Como vocês acham que ele agiu nessa hora? Como nós temos visto nessas nossas lições, as pessoas corajosas, quando se vê um problema, o que elas fazem? Elas oram. E foi assim que Neemias fez. Neemias orou e colocou diante de Deus aquelas pessoas que estavam zombando o povo de Deus. Mas os inimigos não pararam por aí. Além da zombaria, eles viram que os judeus estavam conseguindo construir, né? Eles não ligaram para as zombarias e estavam conseguindo construir. Então eles planejaram, arquitetaram um plano para matar aqueles moradores, matar os judeus, para que aqueles muros não fossem reconstruídos. Mas Neemias, logo que ficou sabendo desse plano dos inimigos, logo também preparou um plano de defesa para que os moradores fossem protegidos. Então ele separou as famílias, todas as famílias que estavam ali trabalhando, e falou: além de trabalhar, além de construir a sua parte do muro, você vai defender a sua cidade. Você vai trabalhar com espada, com lança, vocês vão trabalhar armados. Então assim os judeus fizeram. Eles se precaveram, trabalhavam armados, de um lado carregando a pedra, né, sentando ali um muro, construindo e ao mesmo tempo vigiando e com a espada, né, preparada para um possível ataque. E assim Deus deu vitória ali a Neemias naquela situação, e logo os inimigos perceberam que os judeus estavam preparados. Então aquele plano maligno já foi frustrado, né? E Neemias sempre ali animava o povo. Tem um registro que é importante a gente ler, está lá no capítulo 4, versículo 14. De que forma Neemias animava ali o povo. Vamos ler? Neemias capítulo 4, versículo 14. Diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Então Neemias confiava em Deus, primeiramente, e incentivou o povo a também confiar em Deus e se erguer para lutar se necessário. E assim eles conseguiram reanimar o povo e continuar aquela grande obra. Nós vemos nisso que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, o inimigo sempre vem tentar nos desanimar, né? Então o que nós devemos fazer, seguindo o exemplo de Neemias? Primeiro, orar.
e depois se fortalecer em Deus, né? Crer que Ele está conosco em todo tempo e que nós podemos contar com a força dele, né? Então que nós possamos fazer isso, né? Nos fortalecer em Deus a cada dia e principalmente durante os momentos difíceis. E para esses momentos difíceis a gente deve ter em mente a palavra de Deus. Olha que legal o versículo de hoje. O versículo de hoje está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a palavra nos garante que se Deus está conosco, nós vamos ter a vitória, nós vamos prevalecer contra os nossos inimigos, contra as situações difíceis que possamos enfrentar em nossas vidas. Além desses problemas que Neemias enfrentou com os inimigos, havia os problemas também ali do próprio povo judeu. Ali o povo que não tinha condições, os mais pobres, eles estavam sendo ali maltratados pelos líderes da comunidade e pelas pessoas que tinham mais condições e estavam sem alimento, né, sem o básico, e muitos chegaram até vender os seus filhos como escravos para poder sobreviverem, né, para se sustentarem. E a palavra de Deus, inclusive, proibia ali, naquele contexto, que os judeus fizessem isso, fossem submetidos à escravidão pelos próprios judeus, né? Então isso foi levado para Neemias, e mais uma vez Neemias, com a graça de Deus, com a autoridade que Deus lhe deu, né, e com ousadia, foi ali, enfrentou aquela situação e não permitiu que aquilo acontecesse. E mais uma vez teve vitória. E a reconstrução do muro continuou. E permaneceram ali firmes, né? Mas os inimigos ainda não estavam satisfeitos, né? Eles ainda não achavam que tinham sido derrotados ali naquela situação. Então eles fizeram um plano para atacar Neemias. Então os inimigos de Neemias enviaram uma carta para ele, lógico, com um plano de tentar matá-lo, enviaram uma carta o chamando para uma conversa, né? E Neemias logo respondeu que não poderia, pois estava muito ocupado fazendo uma grande obra. Mas eles insistiram e mandaram várias cartas. E Neemias sempre negou, né? E por fim disse que nada do que eles estavam dizendo, né, era verdade, e que ele não iria em hipótese nenhuma, né? Ele fala lá em Neemias capítulo 6, versículo 8, né? Nada do que você está dizendo é verdade, foi você quem inventou tudo isso, né? Então Neemias mais uma vez ali orou a Deus, pediu forças para continuar e prosseguiu. Depois disso, Neemias foi visitar o sacerdote chamado Semaías. E o sacerdote lhe disse: olha, os seus inimigos querem lhe matar, então venha que eu vou lhe esconder num lugar chamado Santo Lugar, que fica no templo, né, onde só os sacerdotes podiam entrar. E lá ninguém vai lhe achar. E Neemias logo respondeu que ele não era desse tipo de pessoa, de homem covarde, né, que iria se esconder, e depois ele não poderia entrar no santo lugar, que era um lugar só para sacerdotes. Então era proibida a entrada de pessoas que não fossem, né, sacerdotes. Então Neemias entendeu ali que era uma armadilha e que Semaías, na verdade, era um falso profeta, né, e estava tentando induzi-lo em erro, né, para que ele viesse a pecar contra Deus, entrar num lugar que era proibido. Então nós vimos que Neemias enfrentou inúmeros problemas, tanto dos inimigos quanto no povo, né, que dizia respeito ao povo ali, né, que estava construindo.
reconstruindo os muros. Mas Neemias não desanimou e eles conseguiram finalizar a construção, né? Então a gente tem que ter e ver esse exemplo de Neemias e imitar esse exemplo, né? Que Neemias foi um grande homem, um homem corajoso, um homem de Deus e um homem que soube nos momentos certos orar, nos momentos certos ser corajoso, ser ousado, e ele conseguiu ali fazer uma grande obra, reconstruir, né, a proteção da cidade de Deus, da cidade dos judeus. Que bênção, né? Que coisa maravilhosa. E assim nós devemos prosseguir, né? E assim nós devemos caminhar, sabendo que Deus está conosco, sabendo que nós devemos orar no momento certo, né? E ser ousado, ser forte, ser corajoso, né? Então vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos direcione, que essas palavras fiquem gravadas em nossos corações, que nós venhamos num momento de dificuldade lembrar da palavra do Senhor. Por isso que é importante, né, a leitura da Bíblia. Amém? Vamos orar então. Pai amado, Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Pai, que tanto nos ensina, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses ensinamentos que estejam gravados em nossos corações, Papai. Abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos. Guarda cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus, Papai. Abençoa o seu lar, abençoa a sua família, Pai. Senhor Deus, que essas crianças cresçam, Pai. Deus, firmadas em Ti, firmadas em Tua palavra, Pai. Sabendo que o Senhor, Pai, é o Deus que não nos abandona, é o Deus que está sempre conosco, Pai. E que, sendo o Senhor conosco, Pai, nenhum mal pode contra nós e nem ninguém pode nada contra um Senhor, Papai. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Nós te glorificamos, te exaltamos, Pai. Te entregamos as nossas famílias, Pai. Te entregamos as nossas crianças, Pai. Cuide de nós, Pai. Esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até a próxima aula.